energia aqui, ó, energia aqui lá em cima, porque você está aqui no canal do YouTube do Rafa Noga. Então, se você é novato, já se inscreve no canal. E agora é hora de pegar a pipoca para acompanhar essas entrevistas sensacionais que a gente faz com dubladores, críticos de cinemas, youtubers, comediantes e muito mais. Deixa o like nesse vídeo, compartilha entre os amigos, segue também lá nas redes sociais e conto com vocês. Bom vídeo, valeu, fui! E aí? E aí, Fernando? Tudo bem? E aí, Rafa, tudo bom? Maravilha! Tá me ouvindo bem? Tô, perfeitamente. Você? Aí, melhor ainda. Olha só, quem vai fazer companhia hoje conosco na live? Você conhece? Conheço sim! Cara, muito fã, velho. Muito fã. Comprei na Comic Con no ano passado. Aí eu digo, cara, hoje é com o Fernando, eu vou trazer aqui pra live. O meu Scooby tá ali, ó. Tô vendo. Ali em cima tem a máquina de mistério, tá vendo? Com todos eles lá dentro. Que legal! Mystery Machine. A gente vai conversar hoje sobre Salsicha, Scooby. Já temos algumas perguntas para fazer. Mas antes da gente falar sobre as dublagens e tudo, a clássica pergunta da live da insônia. Conte-me para nós, Fernando, como foi que você caiu no mundo da dublagem? Sempre tem uma história melhor que a outra, eu sempre fico impressionado, porque nunca tem uma história que diz assim, pô, é uma história de fulano? Parece com a de ciclano. Nunca tem, caiu de paraquedas, ou então, pô, sempre teve muita vontade, eu era ator e de repente caiu na dublagem. Vamos saber a de Fernando agora. Em 1925, entrei na Rádio Nacional. Não, mentira. Mas a minha história, ela começou quando eu era muito criança. Porque eu assistia televisão e eu amava tanto os desenhos animados que eu ficava querendo participar daquele universo para sempre. Então eu tentava imitar as vozes daqueles desenhos e depois eu tentava desenhar, né? E aquilo era tão mágico para mim que eu tinha que manter aquilo, né? E quando eu desenhava os personagens, eu recortava eles e fazia um teatrinho de bonecos com esses personagens, né? De papel mesmo. Então eu fazia o Pernalonga, o que é velhinho? Fazia o Hortelino, vou pegar esse torrelo. Você é desprezível! Fazia as vozes todas, eu ficava o dia inteiro fazendo isso e brincando. E quando eu cresci um pouco mais, eu fiz teatro na escola e assim, era aquilo que eu tinha que fazer, né? E aí quando chegou o advento da internet, da rede mundial dos computadores, em 1937? 1900, eu descobri que pessoas faziam aquilo, porque até então, eu como criança no Rio Grande do Norte, eu sou do Rio Grande do Norte, sou de Areia Branca. Nordestino igual a mim. Nordestino da fuleiragem mesmo. E aí eu tipo, quando percebi que as pessoas faziam aquilo, eu descobri que era isso que eu sempre quis fazer. Porque até então eu achava que os desenhos falavam por si só, né? E aí eu descobri, na verdade eu queria muito ser um desenho animado. Então, e algumas pessoas falam que eu sou realmente. Então, eu trabalho com isso hoje em dia, né? Então eu falei 200 vezes, mas eu comecei a colocar as coisas na internet. Fiz coisas de animação, fiz coisas de fandub, não sei se vocês conhecem. Fandub é quando a gente pega um vídeo e troca as vozes daqueles personagens e faz isso porcamente em casa. Só que eu fazia o quê? Eu pegava a música Correr Pra Viver do Aladdin e redublava inteiro, e fazia todos os personagens, e aí eu treinava as vozes, e ali era a minha escola, eu estava aprendendo a fazer dublagem ali, aprendendo de ouvido, né, em tudo. E eu comecei a jogar essas coisas na internet, até que um dia, o hoje grande irmão do coração, um padrinho mágico na minha vida, de verdade, o Guilherme Briggs, viu essas coisas na internet. E ele falou, Nando, você tem... Aí a gente começou a conversar, ele falou, Nando, você tem futuro com dublagem. Só que dublagem é uma profissão muito incerta, tem meses que você fatura bem, tem meses que você fatura muito mal. E aí ele me explicou também, várias paradas, né? As tretas, as coisas legais e tal. E o Mário Monjardim, que era o meu maior ídolo, né? Da dublagem, de vida, de tudo, né? Ele é simplesmente a voz do
do Pernalonga, a voz do Salsicha, a voz do Frangolino, a voz de muita gente que eu adoro, do Gene Wilder, né, do Jovem Frankenstein e tal. Eu amo esse filme, por conta da dublagem. Então, o Mário Monjardim também viu os meus trabalhos através do Guilherme, gravou um vídeo pra mim. Ô Fernandinho, meu filho, quando é que você vem pra cá de vez pra fazer essas dublagens aí, compreendeu? E aí a minha mãe, quando viu aquilo, né, depois de muito tempo, ela deve Você estar tinha por aí. quantos Hoje anos, Fernando? eu tinha uns 17 anos. A minha mãe hoje mandou mensagem: meu filho, você vai fazer uma live? Botou no WhatsApp. Mas assim, eu tinha uns 17 anos, mas eu já sabia o que eu queria. E para confirmar realmente que era isso que eu queria, um dia eu fiz um vídeo que deve estar na internet aí, se a gente caçar, a gente deve achar. Que eu dividi a tela no meio, que eu tinha um videolog. Quem é da minha época vai reconhecer que isso existia. Quando não existia YouTube, as pessoas postavam vídeo, gente, pessoal da nova geração, no Fotolog. E aí o que é que a gente, tipo, o meu não dava ninguém, naquela época era muito pior, né? E aí eu decidi fazer um vídeo metade com a TechPix, emprestada, coloquei a TechPix em cima do meu monitor de tubo. Eu tô entregando a idade demais, né? E aí eu dividi a tela e editei. Eu fiz metade de um lado, eu fiz o Timão, e a outra metade eu fiz o Pumba. Então eu fazia de um lado, Hakuna Matata. É lindo dizer, Hakuna Matata, se vai entender. Né? E aí eu fiz os dois juntos, né? E o Pumba eu fazia assim, e o Timão eu fazia todo mais esbelto, assim. E teve gente até que achou que eram duas pessoas. E esse vídeo rodou na internet. No dia seguinte, eu fiz esse vídeo porque achei que ninguém ia ver. No dia seguinte... Sempre é assim. Tinha mais de 6 mil views. E 6 mil views naquela época era tipo 6 milhões de views. Que era, né, um dos primórdios da internet. Não existia YouTube. E ele foi parar no Vídeos Legais do Gugu. Zotso! Vídeos Legais! Zotso! E aí, mais ainda, aconteceu a coisa mais importante. Esse vídeo, ele viralizou, foi parar nos Estados Unidos, na casa de uma moça chamada Carla, que é brasileira, mas morava lá. A mãe dela trabalhou na trilha sonora do Rei Leão, a mãe adotiva dela lá dos Estados Unidos. E a filhinha dela, que se chama Vitória, hoje em dia ela deve ter uns 16, 15 anos, ou um pouco menos, ela tinha um problema no coração muito sério. E esse problema ela estava sendo tratada e estava fazendo várias cirurgias. Ela já estava na terceira cirurgia, ela já estava com metade do coração comprometido. Nossa. E aí a mãe dela colocou esse vídeo do Hakuna Matata para ela assistir. E essa criança gargalhava o tempo inteiro. O tempo inteiro assistindo esse vídeo. E isso começou a fazer bem para a criança. Então eu me senti uma galinha pintadinha, sabe? E aí os médicos falaram pra Carla, a mãe da menina, que não sabiam o que é que ela estava fazendo, mas estava dando muito certo. Que a recuperação estava sempre muito boa. Então ela viu o vídeo 11 vezes por dia. Eu comecei a gravar vídeos para ela, exclusivos para ela. Eu mandava os videozinhos, gravava e ficava brincando com ela. Caramba. E a recuperação dela foi muito boa. Hoje ela é uma menina totalmente saudável. Eu sei que, tipo, isso foi... A grande parte da coisa foi da luta dela, da luta da mãe, do cuidado dos médicos, mas de alguma forma eu vejo que aquilo que eu fazia trouxe acalento, trouxe alegria para uma pessoa. E isso me motivou de vez a dizer assim, é isso que eu tenho que fazer. E aí eu tinha uns 17 anos, e aí eu falei, com 20 anos eu vou para o Rio. E eu já fazia animação, fazia coisas para publicidade. Então, lá no Rio Grande do Norte, fui muito explorado, né? Normal. Quem trabalha, quem trabalha nessa área, É. aí sabe como é difícil. Então, assim, fui muito explorado durante muito tempo, mas também aprendi muito, né? Aprendi a fazer desde um roteiro até trilha sonora para um negócio, para uma propaganda. Eu fazia tudo. No final, meu nome nem aparecia, né? Eles não acreditavam. Era sempre a agência. Então, assim, aprendi bastante, comecei a jogar meu portfólio, porque com a dica do Guilherme era, dublagem é inconstante, tenha sempre o emprego
Porque tem muita gente que me pergunta, eu quero largar tudo e ser dublador. Não, gente, é complicado para você conseguir estabilidade, você leva no mínimo 4 anos para adquirir uma boa técnica, né? Então você tem que ter alguma coisa em segundo plano para você ir conciliando. Então, eu lancei meu portfólio de animação, fui aprovado no estúdio de animação e comecei do zero, tanto na animação quanto na dublagem, fazendo vozerio, fazendo essas coisinhas, e na animação eu era estagiário. Até que eu comecei a fazer supervisão de equipe, virei animador sênior, depois supervisão de equipe, depois direção de animação nesse estúdio. Na dublagem eu fui ganhando os meus primeiros protagonistas. E aí, estou aqui até hoje, sou um dos criadores da Animalu, das Super Drags do Netflix, né? E a gente, hoje em dia, eu junto com o Anderson, com o Vitinho, com o Marcelo, nós somos os donos do Combo Studio, que é um estúdio de animação, sim, onde nós fazemos voz original, que é diferente de dublagem, mas está na mesma área, né? Sim. E estou muito feliz, e estou aqui já há 12 anos nessa batalha, e assim, eu vim para cá, do Rio Grande do Norte para cá, sem ter nenhum parente aqui, né? Hoje em dia eu tenho vários, que eu escolhi, entre eles o próprio Guilherme, o Anderson, o Sérgio Cantu, o Lucas, né, meu marido, meu namorado. Enfim, eu consegui amigos que são parte da família hoje em dia. E a minha família já conheceu todos eles e eles todos se deram muito bem também. Que da hora. Foi mal, acho que a história foi grande, né? Uma longa história. Não, a parte do Combo Studio eu ia chegar, mas já que você contou, então foi isso, pessoal. Obrigado pela live. Tchau, gente, até a próxima! Mas tava bem de padrinho demais, hein? E ainda teve 3 anos pra chegar lá, caramba! É verdade. Tava muito bem de padrinho. Só o Briggs ligando, dizendo assim, venha pra cá, pô. Acho que teria gente que não pensaria nem 2 vezes. Um aval desse, muito, muito bom. E ele me ensinou muito, e me ensina até hoje. É um cara que, assim, não, ele é sensacional. Ele parou de dirigir, mas eu diria que é o melhor diretor de dublagem que eu já trabalhei. E eu aprendi a fazer muita coisa na animação, aprendi na dublagem. Sim. E eu uso muita coisa da animação na dublagem, da dublagem na animação, entende? Tem expertises diferentes, né? Coisas diferentes, mas que você vê que estão ali ligadas à arte, ligadas a transcrever a emoção para as outras pessoas, né? Através da voz ou através do gesto, né? Eu ia fazer essa pergunta mais à frente, mas já que a gente tocou sobre a questão da animação, que você falou da voz original, mas eu queria que você contasse para nós um pouquinho, assim, porque dublagem a gente já sabe como funciona, muita gente já sabe, mas queria que você contasse um pouquinho, desde a criação, como você já, por ser dublador, você já vai imaginando como aquele personagem vai ter a voz, ou você no decorrer do preparo, que aí você já vai imaginando a voz dele. Como é que você como dublador, no estalo da criação do personagem da voz dela? Tem várias paradas, né? Quando eu falo que a dublagem me ajuda muito na animação e vice-versa. Por exemplo, quando eu vou fazer animação, eu sei pelo tom da voz o que é que o ator quer falar. Então eu consigo, de uma forma mais dinâmica, já começar a animar baseado naquilo dali, entendeu? Naquele sentimento, tipo, eu consigo pegar aquilo de uma forma, porque eu tô trabalhando tanto lá quanto cá. E quando eu vou fazer, e aí é legal a gente falar um pouco de voz original, né? Porque a voz original, ela é diferente, aí você perguntou da criação, como é que surge, né? No processo de animação, a gente tem uma coisa bem diferente. O que é legal no meu caso, é que eu tô dentro de todos os processos. O Combo Studio, ele tem um diferencial justamente por conta disso, porque a gente vai desde o embrião, assim, de criar a história, a ideia, os primeiros esboços, até ir para o roteiro, depois ir para a voz original, depois ir para o storyboard, depois ir para animação, pós-produção e música. E como eu fui muito explorado e aprendi a fazer tudo isso, eu estou em cima de tudo isso. E na voz original, eu consigo ver na dublagem como que os americanos fazem. E até em relação a roteiro também. O roteiro de dublagem, por exemplo, uma vez eu fui gravar os Simpsons na Audio News. E aí antes de gravar eu começo a folhear o roteiro.
E o roteiro já era muito engraçado, já dava para entender tudo que estava acontecendo sem você precisar ter um narrador falando, sem você precisar do personagem falar, eu vou fazer tal coisa, tal coisa. Só pelas falas, elas são tão bem construídas. E lembrando que elas foram adaptadas, né? Elas ainda sofreram uma mutação para chegar na... Mutação. A versão pra chegar brasileira. Na dublagem. Isso. Então, assim, ele funciona tão bem que ele funciona por si só. Os processos, eles têm que funcionar sozinhos. O roteiro tem que funcionar sozinho, a voz original tem que ser que nem uma radionovela, você tem que ouvir e se deliciar com aquilo que você está ouvindo. A trilha sonora, você tem que ouvir ela como se fosse um soundtrack, entendeu? Você tem que achar gostosinho. E aí, quando você junta tudo, você tem um produto bom, você tem uma coisa de qualidade que as pessoas gostam de ouvir. Então é isso que a gente sempre fez no Combo, né? E aí, entrando um pouco nessa vibe do que eu tinha te falado, de coisas que eu uso da animação na dublagem e vice-versa, na voz original e tal, quando eu acho que o legal da dublagem é que eu vejo muita coisa antes de estar pronta também. Às vezes a gente vai dublar e as coisas estão no storyboard. A gente consegue ver como que os outros animadores, eu tô quase como um espiãozinho ali, né? Eu consigo ver como os animadores lá de fora bolam as cenas, né, na pré-produção. O Aviões, que eu fiz a voz do Dust, eu dublei, sei lá, 20% do filme todo em storyboard. Caramba! Então, isso me trouxe... A galera geralmente fica assim, putz, não dá nem pra pegar o lip sync. Eu tô assim, tipo, absorvendo o máximo daquele storyboard pra poder aplicar nas coisas que a gente faz. E o contrário é que na animação eu consigo, por exemplo, identificar de uma forma mais fácil, como eu trabalho com lip sync na animação, a gente tem um áudio gravado, depois a gente coloca todas as bocas em cima do que o que a gente está ouvindo. Então é o oposto da dublagem. Na dublagem a gente vai fazer o que a nossa boca encaixe no lip sync do personagem. Na voz original não, o ator fica mais solto, ele vai sendo dirigido, no caso por mim. Aí, com base no que ele fez, a gente pega aquilo, ouve, imagina como o personagem falaria aquilo, por isso que tem essa coisa, né? E aí vai transformando isso em animação. Então, assim, quando eu vejo, por exemplo, eu dublei o Banícula, é um desenho que passa no Boomerang. É um coelho vampiro, e ele fala gromelô. Ele fala assim, sabe? Todo... Então, o Banícula, eu gravava, tipo, eu tinha 6 episódios pra gravar de uma vez, assim, em poucas horas, né? E como ele não falava coisa com coisa, e às vezes ele era meio que como um animal, lembra dos Muppets Baby? Sim, né? sim. Então, como ele não falava coisa com coisa, não valeria muito a pena a gente ficar ali estudando o que é que vai fazer, vamos ensaiar uma vez, vamos ensaiar duas. E como eu tenho facilidade para olhar o lip sync, eu trabalho com lip sync, eu já sabia meio que, era quase como se fosse uma previsão do que é que vai sair da boca dele. Caraca. E a galera ficava meio surpresa com isso, porque ele começava a preparar a boca, eu já sabia o que é que ia sair. Tem muito dublador que consegue isso com o tempo, com a técnica de... Mas em animação, eu digo que quando eu faço animação, eu me realizo. Eu fico muito feliz quando me chamam para fazer animação. É uma pena que, tipo, na dublagem a gente usa 90% mais a nossa voz normal do que as outras vozes que a gente faz, as coisas piradas. Mas quando elas aparecem, tipo, eu me realizo muito, muito mesmo. O pessoal já tá pedindo aqui pra fazer a voz de Salsicha. Incrível, tá vendo? Só pra você falar. Eu vou responder agora tudo na voz de Salsicha. Tem algum tipo de animação, estilo ou temática que você gostaria de fazer? Que eu gostaria de fazer? Nossa, eu já fiz tanta coisa. Mas eu gosto muito de terror. Eu acho que eu nunca fiz animação de terror. Tipo, eu assisto muito filme de terror. Eu sei muita coisa. A gente já fez algumas brincadeiras com a Animalu, né? A gente fez um episódio chamado A Troca, que é bem divertido, é uma homenagem aos filmes de terror. Mas de fato, assim, fazer uma coisa adulta, nunca cheguei a fazer, não. Fernando, sou muito fã. Gostaria de saber como foi pra você dublar um dos personagens que fez parte da infância. Aí aqui eu tenho que ler. De muita gente. De muita gente. Bom, eu me sinto agora com 358 anos. Foi muito difícil. Não. Cara, na verdade, brincadeiras à parte, é uma forma de compensar o que fizeram por mim, entendeu? Sou tão feliz fazendo o que eu faço. Eu sou tão realizado, eu sou tão feliz. Então,
eu me sinto na necessidade de causar isso nas outras pessoas. De fazer com que as pessoas também desenvolvam um pouquinho disso, sabe? Dessa felicidade, dessa coisa, dessa fuga, né? A arte faz isso com a gente, ela faz com que a gente pire um pouco para sair dessa realidade, porque a realidade é tão dura que se a gente ficar o tempo inteiro nela, a gente fica louco. Então é melhor a gente pirar um pouquinho para não ficar louco. Então eu penso de tipo, se eu tô fazendo parte da vida das pessoas agora, eu espero que um dia elas tenham um pouco disso que eu senti com os mestres, com o Orlando Drummond, eu não quero me comparar porque eles são sinistros, mas eu, sei lá, é minha vontade, assim, participar da vida das pessoas dessa forma. A gente vai fazer o seguinte, no final a gente pega um pedacinho da live para pegar e fazer algumas vozes que o pessoal tá pedindo aqui. Por exemplo, o João. Tá legal. Ó, o João já pediu aqui, ó. Faz um trechinho da Donizete da Super Drags. Tem alguns personagenzinhos que eu faço aqui. Ah, que Que legal. se vocês quiserem. Boa, boa. Donizete. Eita, eu acho que eu virei a câmera, peraí. Eita, foi mal. Mas... O que é que você quer saber da voz da Donizete, meu amor? Algum problema? Algum problema com a voz que estava falando antes? Eu, hein? Saudades, Donizete. Eu não posso falar muito não, que daqui a pouco os vizinhos mandam eu calar a boca. E eu não tô pra brincadeira hoje. Vizinho aqui do lado é bolsominion, que eu sei. Bate panela, mas bate panela com outros motivos. Que ela não sabe cozinhar também. Muito bom, muito bom. Ele raspa a panela, né? Bate panela não. Mas quem não sabe, joga no Google. Uma coisa interessante que na voz na voz original das Super Drags, eu fazia uma voz guia antes de passar para os atores, né? Porque para um humor adulto, sim, é diferente. não é fácil assim de você fazer com que aquilo funcione bem, porque exige um time muito específico. Meio segundo é a diferença entre uma boa e uma piada ruim, entendeu? Então o que é que eu fazia antes da gente começar a fazer a voz original de verdade? Eu entrava no estúdio para saber que a gente tinha que ter certeza que estava tudo funcionando, e a gente criou essa demanda para mandar para a Netflix. E eu gravava todas as personagens, eram mais de 22 personagens por episódio. Caramba. Então eu fazia a Vedete. Olá, tudo bem? Quem fala é Ivete Montilla, que não sabe close nas joias, né? Caramba. Fazia a Pablo, que era Gold Diva. Zó, gente, tudo bem, bebê? Olha só, daqui a pouco a gente vai começar o nosso vlog. Né, Vitor Lobos? Assistam! Né, fazia... E engraçado, quando eu fui dirigir ela, ela falou assim: gente, você faz uma Pablo tão boa quanto eu. Um amor de pessoa, gente. Muito a Pablo igual, é um amor. Ela merece muito estar onde ela tá. É um amor de pessoa. Fazia a voz do Sandoval, que é o político, né? Ele falava tudo desse jeito. Povo de Guarani, hein? É com muito orgulho que eu apresento o Centro de Cura Gay. Muito obrigado, muito obrigado. Fazia todo mundo, né? Que da hora. E aí, no final, a gente apresenta. Na verdade, o Sandoval eu fiz até o final, né? Uhum. E é assim, gente, eu não me coloquei pra fazer os papéis, não. Eu fiz testes com vários dubladores, vários atores de voz original. E aí eu mandava, e a Netflix não sabia quem é que estava fazendo, e ela que aprovava. Teve alguns testes que eles ficaram pedindo novos personagens, novas pessoas para fazer. E aí eu falei, eu vou fazer. Aí Que eu legal. fiz e eles aprovaram, né? Não, O Sandoval foi assim. Assim aconteceu com algumas personagens femininas também. A Val deu muito trabalho. A Val era sapatão da série. Ela deu muito trabalho para ser aprovada também. Ficou a Patrícia, que é maravilhosa. Ficou maravilhosa na Val, né? Boa. Falando de Super Drags, já tem uma pergunta aqui da Lari, perguntando: deve sair mais episódios da Super Drags? Olha só, não sei. Joga no Google, pergunta pra Netflix, que a Netflix é a dona. Não que eu esteja precisando, mas se tiver, vai ser muito bom. O Vitor pedindo para fazer aqui a voz, dublar o Lemon Grab. Lemon Grab, Olha o Lemon Grab aqui, ó. Como foi dublar? Inaceitável! Vocês precisam de recondicionamento!
É mais ou menos isso. Acho que foi esse Pop Funko que o pessoal tava confundindo com o Jar Jar Binks. Eu acho que foi esse. Não, já já tá aqui, ó. Tá? Opa! Mr. Jar Jar Binks, esse é o personagem mais odiado de Star Wars, mas me é muito feliz. Missa Mufa! É, de fato. Eu gosto muito de Star Wars, por isso que eu concordei com você. É... Você quer Miguel fazer... Aquino. É. Nando, conta um pouco sobre Scooby-Doo e o Monstro do Rio Mossoró. Vocês conhecem isso? Esse desenho? Eu fiquei curioso. Scooby-Doo e o Monstro do Rio Mossoró foi a primeira peça de teatro profissional que eu fiz. Eu tinha 16 anos, eu fiz que era a idade da Salsicha, né? Salsicha tem 16 Sim, anos. 16 anos. E eu fiz a peça do Scooby-Doo, eu escrevi, fiz sonoplastia, fiz figurino, fiz roteiro, fiz a porra toda, tirando a direção. E óbvio, muitas coisas também que eu não podia fazer enquanto estava no palco, e tinha uma equipe maravilhosa. E essa peça andou o Nordeste inteiro, inclusive fomos a Recife, fomos a Sergipe, fomos a vários estados viajando com essa peça. E foi a primeira vez que eu fiz o Salsicha, né? Que legal. E Já estava escrito, quando Fernando. e assim, cara, era coisa da minha infância se concretizando, e as pessoas. E assim, a peça, ela tinha uma animação no início, que eu fiz, inclusive, se vocês colocarem no YouTube, Scooby-Doo e Monstro do Rio Mossoró, vocês vão ver a animação que eu fiz, era uma introdução à peça. E aí aparecia no telão essa animação, depois a máquina de mistério, ela entrava pela coxia e parava, Caraca. né? Ela, na verdade, ela vinha e terminava fora da coxia, a gente ouvia as portas batendo do carro, né? E a gente saía fazendo os ciclos de caminhada igual do desenho. E aí as frases clássicas, os trejeitos, tudo a gente fez, e a história se passava no Rio Mossoró, que era o rio da cidade de Mossoró, que é de onde eu venho, que é um rio poluído. E a gente colocou um monstro nesse rio, né? Eles quebravam, o carro quebrava, porque só para ir para Mossoró era só se o carro quebrar mesmo, porque não é um caminho muito legal. O Salsicha tava com o mapa de cabeça para baixo e eles vão para lá. Mas a história é muito engraçada, os personagens eram muito engraçados, eu tenho muita saudade. E o Miguel trabalhou com a gente na produção da peça. Por isso que ele fez essa pergunta. Por isso que ele fez essa pergunta capciosa aí, mas foi muito maneiro. E eu pintava meu cabelo, gente, para ficar com o cabelo assim. Eu pintava meu cabelo. Era a mulher do Miguel que pintava meu cabelo desse jeito aqui. E aí, quando eu pintava o cabelo, o pessoal perguntava se era peruca. Depois eu comecei a usar peruca e o pessoal perguntava se era meu cabelo de verdade. O que me faz ver que a peruca era mais parecida com o cabelo do que meu cabelo. Eu tinha franjinha. E tem as fotos aí. Depois vocês podem dar uma olhada lá no meu perfil. Tem umas fotos. Boa, boa. Sensacional. A gente tinha conversado, você tinha contado pra mim que tinha uma história legal da Comic Con, do lançamento do Scooby. E eu falei que tinha uma também pra contar. É verdade, é verdade. Você quer contar a sua primeiro? A sua deve ser mais legal. Mas eu vou contar. Você está certo disso? Conta a sua primeiro. Mas vem você pra cá. Mas quando eu fui assistir o painel, aí ninguém sabia, né, da questão do que apareceu o Orlando Drummond, né, falando aquele telão e tal. E eu lembro que quando apareceu, cara, não sei se você tava também no auditório, na hora que... Não, nesse dia eu não tava. Quando ele apareceu, eu lembro que tinha, tipo, do meu lado, o pessoal da imprensa, assim, né, porque era uma área mais só pra imprensa, convidados e tal. O pessoal caiu em prantos, assim, ao escutar a voz dele, cara. Ele tinha acabado de completar 100 anos, né, então ele lá falando e tal, e o pessoal chorava de arrepiar, bicho. Foi, tipo, incrível, incrível. Eu só quis fazer essa experiência porque pra valorizar a dublagem, né? A gente acha que, não, normal, mas o pessoal mais velho chorando muito. Eu acho, gente, que, tipo assim, em relação ao Scooby, né? O que foi que aconteceu? O próprio Orlando tinha indicado o Guilherme Briggs pra fazer o Scooby. Ele acha que o Scooby do Guilherme é muito parecido com ele no início, né? Ele gosta daquela vitalidade que o Guilherme tem no Scooby dele.
Então ele indicou, teve, na época que trocaram as vozes, o Orlando indicou o Guilherme e o Mário Monjardim me indicou para fazer o Salsicha, como os sucessores, né? Houveram vários, inclusive, vários posts aí que são meio aleatórios, mas eu vou contar a história para vocês, porque ela tem esse resultado aí do que você falou, né? E aí a gente foi fazer esses testes, e naquela época a diretriz da Warner era se aproximar ao máximo das vozes em inglês. E eu e o Guilherme nos recusamos a fazer daquele jeito, porque não era Scooby-Doo e Salsicha, era qualquer outra coisa. O Scooby em inglês a gente sabe imitar, né? O Scooby em inglês é yeah, Shaggy. Imagina vocês assistirem Scooby-Doo com ei, Salsicha, vamos, né? E Salsicha, meu, Scooby, here we go, vamos lá, Scooby, sabe? Não é a gente, não é. A gente não fez, tal. A gente fez eu fiz a opção, né, em cima do Monjardim, fiz o Monjardim mais jovem. E o Guilherme fez a mesma coisa com o Scooby. E a gente não passou. O Monjardim me ligou. Ô, Fernandinho, por que você não foi fazer o teste, meu filho? Que eu indiquei você? Falei, não, Monjinho, não, eu fui e tal. Pera aí que eu vou ligar pra saber. Aí, ô, Fernando, estavam achando que eu fui fazer. Como que eu, na minha idade, vou fazer um negócio desse, rapaz? Estão me confundindo aqui? Sabe, aí tipo, ele falou pra mim, falou, Fernando, você é a única pessoa que pode usar os meus bordões, pode usar os meus cacos e pode fazer a minha voz. Eu, inclusive, quando ele dirigia, ele falava, ô, Fernando, faz minha voz aí. E eu fazia. Então, tipo, foi o maior momento da minha carreira como dublador, foi ter essa bênção da pessoa que eu mais admiro, né? E aí, a gente não passou, eles escolheram vozes mais próximas de dubladores excelentes, o Macade, que esteve aqui com vocês, que é um dublador incrível. O Reginaldo Primo, gente, ele é um dos maiores corações que eu conheço na dublagem. Ele é um cara incrível, incrível. Você tem que convidar ele aqui um dia. Sim. E, cara, eles passaram anos dublando, só que a Warner veio com o filme Scooby. E ela mudou a diretriz lá dentro, a galera lá de dentro, renovou e tal. E entrou uma galera que queria a nostalgia. Por isso que teve o Drummond daquele jeito, teve essa valorização. Então, assim, eu acho que foi uma forma de valorizar o que o Drummond e o Monjardim construíram. Que houve eu vejo dessa forma, assim, acho que 45 anos de dublagem, um desenho 45 anos, com aquelas mesmas vozes ali, passando o tempo inteiro pra gente, isso é cultural, isso é um movimento cultural importante, né? A gente tem isso na cultura pop, então mexeu com a vida de tantas gerações, né? E aí você meio que não valorizar isso, né? Historicamente, eu acho que é complicado. Então a Warner, ela percebeu isso. E eu acho que isso foi muito bonito. Foi muito, e eu acho que a gente tem que bater muita palma para isso. Porque foi um estúdio que respeitou o dublador de verdade nesse momento. Então eu acho que quando a gente tem uma coisa com baixa qualidade, eu sempre falo para vocês, quando eu faço palestra, quando eu faço as minhas coisas, eu falo, galera, se vocês não gostarem de uma dublagem, critiquem, mas da forma... Reclamem, mas da forma educada, explicando por que vocês não gostaram. Ah, a sincronia tá ruim, a interpretação tá ruim. Não vão xingar, né? Tá uma merda, não. Não gostei por conta disso, disso e disso, né? Isso é muito importante porque a gente que se esforça para fazer um bom trabalho, a gente precisa que as pessoas critiquem o que não tá bom, porque senão o que não tá bom começa a ser o geral, entendeu? Como foi aquele filme lá que foi lá para Miami, né? Então, a gente tem que aproveitar também os momentos que essas empresas acertam para a gente também ir lá e comentar e falar, olha, adorei. Isso já tem acontecido, né? Quando você entra no trailer do Scooby, o filme, nossa, o que tem de comentário carinhoso, falando das vozes, falando, nossa, o Warner acertou, trouxe as vozes de volta, muita gente achando que era um Drummond, né? Então, eu acho que a gente também tem que reconhecer quando essas coisas boas acontecem. Em minha história, agora,
falando da minha história na Comic Con. Como eu falei antes, eu sou a voz da Fanta, né? Do refrigerante. E aí eu faço uma boca, que é um personagem que faz várias vozes, e ele é louco e não sei o que e tal. E aí a Fanta me chamou para fazer a apresentação junto com o Marcos Castro, do Castro Brothers. A gente apresentou no stand da Fanta, que ficava ao lado do stand. Era um palco, ficava ao lado do stand do Scooby. A gente apresentou ali várias brincadeiras, e a gente fazia coisas de improviso. Bombava, a gente, ficava um monte de gente ali na frente, a gente dava refrigerante e bombava mais ainda. E tinha um jogo de improviso que eu fazia as vozes e o Marcos Castro ia conduzindo. Ele ia dizendo o que estava acontecendo na história e eu ia fazendo as vozes e as pessoas tinham que interpretar aquela dublagem. A gente apelidou de jogo da dublagem. E isso foi o que mais fez sucesso, assim, foi o que mais bombou. Teve outro dia que foi com o Jefferson Schrader, que faz as vozes do "Oh, meu Deus!", sabe? Ele faz aquelas vozes. Ele fez no outro dia, aí eu voltei no outro dia, a gente se esbarrou por lá. Mas o que aconteceu foi que eu vi o stand do Scooby do meu lado. Eu comecei a fazer as vozes. Na época eu nem imaginava que eu ia fazer a voz do Salsicha. E eu fazia. "Ó, Scooby-Doo, meu filho, o que tá acontecendo essa porta aí? Abre logo isso." "Cruzes, um fantasma." E eu ia fazendo e a pessoa ia lá interpretando e tal, e a história ia ficando cada vez mais louca. E foi muito maneiro. E aí quando a gente olhou, o stand do Scooby tava todo parado. Tava todo mundo olhando pra gente. E a galera do Scooby tava lá acenando, o Scooby boneco, o menino que tava fazendo salsicha. E foi muito maneiro, sabe? E aí eu parei pra pensar, e eu tirei fotos na frente da máquina de misturar. Eu sou muito fã, né? Aqueles bonequinhos ali, eu não tenho porquê. Esse daqui também, eu não tenho porque eu Ganhou. sou a voz de salsicha. Eu tenho porque eu tenho desde de criança, sabe? Então eu tirei foto e não sei o que, e quando eu parei, eu fui vendo depois, eu tava vendo meu celular, né? Os stories, as coisas, aí quando eu recebi a notícia do Scooby, eu olhei e falei, caralho, velho, parece que tava tudo escrito, que bizarro. E o Guilherme é o meu irmão, meu amigo, e ele que abriu as portas pra mim. Aí eu faço o Salsicha, o Scooby faz o Guilherme faz o Scooby. E sabe, é muito... Claro. Muito perfeito. E a Flávia dirigiu lindamente também. Por isso que eu tô tão ansioso pra ver o filme. Pô, mas muito da hora, velho, a história. Muito, muito legal. Né? Tá vendo? Eu acho que tava escrito lá na época que você fazia o Scooby de Mossoró, cara. É muito louco isso, né? Na época você fazia o Salsicha lá atrás. Com quantos anos você falou? 16, 15, 16 anos eu fiz. Pô, já tava escrito, mano. Tava escrito. Verdade. Agora é só fazer uma observação que eu acho que é mais sensacional do que a história que você contou. É o respeito que você teve com o McCade ao falar dele. Claro. Porque, cara, é uma pessoa sensacional. É uma pessoa incrível. Assim, tá com um projeto muito bacana, que é a Arte de Viver em Quarentena. Tá com o podcast dele. Sim. E muita gente falando abobrinha, né? Terra de mimimi e tal. Não sei o que, salsicha, blá blá blá. E ele sente muito isso, assim. Em uma das lives que ele participou, né? É por isso que eu sempre falo, assim, há uma diferença muito grande, né, entre você fazer críticas e você ser uma pessoa escrota, sabe qual é? Assim, o McCade, ele fez o melhor salsicha que ele pôde fazer dentro das coisas que foram oferecidas para ele, porque ele tinha que fazer em cima do que era o original, entendeu? E a gente teve um anterior, que foi o Monjardim, que marcou muito. Então, assim, talvez se não tivesse o Monjardim antes, o salsicha dele fosse o salsicha que todo mundo ia, né, falar, caralho, sabe? Só que, assim, o McCade, ele é uma pessoa incrível, ele é mega talentoso. Sempre que se esbarra, a gente fica horas conversando, quando não tem horário logo depois, né? E ele é um cara que eu respeito demais. Respeito muito, muito a história dele também, né? Da insistência que ele teve para chegar na dublagem, né? Sim, sim. História com a Miriam. Então, assim, cara, e eu acho que as pessoas têm que ser menos
mesquinhas, né? Sim, total. Ser menos E como as você coisas- falou, é tipo, o pessoal acha que não machuca, mas, pô, sabe, é como você falou, ele fez o trabalho que pediram para ele fazer, né? Ele exatamente. passou porque ninguém tira o mérito dele não ter passado. Se Uhum. disseram, faz uma voz Exatamente. assim, ele passou, ele teve o mérito. Se aí a Warner Exatamente. mudou e etc, etc, É. maravilha, mas aí, tipo, não foi culpa do Exatamente. McCage. Então, assim, pô, eu Pois fiquei é. muito feliz de ter ouvido. Nem do Reginaldo. Não, nem do também. Reginaldo também, exato. É porque As assim, meninas, né, a Flávia e a Fernanda também, elas fazem o melhor que elas podem fazer. E, cara, eu vi isso no filme. O É sacrifício que elas fizeram para poder também gravar, sabe? Então, nessa situação de pandemia, elas amam os personagens. Quem não ama, né, o Scooby-Doo? Sim. Eu imagino que deve ter sido muito difícil também pro McCage ter dublado durante tanto tempo Pois o é. personagem, né? E aí a Warner mudar, mas também pro Monjardim foi, né? Sim. Então, assim, a gente é como o Guilherme fala, a gente está emprestando a voz aos personagens. Sim, A gente total. não são nossos. Eu não falo em nenhum momento meus bonecos, eu não falo que eu sou o personagem, tem dublador que fala, eu sou o personagem X. porque Está o que o com você, Guilherme- né? O que o Guilherme me ensinou é que tudo é passageiro. A gente está fazendo isso aqui, né? Agora a gente está fazendo isso, agora a gente está fazendo salsicha, fazendo Scooby. Mas é passageiro, sabe? Sim. Então, assim, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode e procurar fazer aquilo que eu falei, né? É isso aí. Então, É nóis. Sensacional o bate-papo. nós. Gostei muito Eu de. adorei. Pô, sensacional, Fernando. Muito obrigado. Agradecer ao Lucas, agradecer aí ao Cadu, a Silvia, todo mundo online, a turma. Um beijo pra vocês. Obrigado por quem estava até aqui, o Felipe também, a Marta, todo mundo aqui. Pô, Gente, muito pra quem legal. não sabe, Marta é minha mãe. Foi ela que perguntou se ia ter Ah, live. Dona Marta, então, um abraço para a senhora. Pô, que filho legal, hein? Muito, muito obrigado por ele estar aqui conosco nesse tempinho. É isso, Fernando. Rafa, meu querido, foi um prazer estar aqui. Quando você precisar, pode contar comigo. Quando quiser falar de outras paradas também. E parabéns pelo que vocês estão fazendo, valorizando as pessoas, valorizando os profissionais, valorizando... Que a dublagem realmente, você fala que tem essa coisa de ter o pretexto de ser dublagem, mas é porque a dublagem tem pessoas incríveis, né? Sim. Tem pessoas muito legais e a gente se sente, apesar de tudo, né? A gente se sente muito feliz em estar aí. A dublagem no final é uma família muito grande, né? Então, brigadão aí por valorizar a gente, por estarem do nosso lado. Sempre. Beleza? Galera, sigam o Rafa Noga. Vamos fazer com que essa corrente de lives da insônia, né, nesse momento que muita gente está dormindo tarde, porque, né, a quarentena mexeu com o fuso horário de todo mundo. Sigam esse cidadão em questão aí, que é uma pessoa maravilhosa. E, cara, é sempre uma live melhor do que a outra, né? E assim, é como vocês estão vendo aqui, o tema lá hoje é dublagem, mas a gente fala de tanta coisa legal. Nunca é, né? nunca é, nunca, não, nunca é. Tipo, é sempre a primeira pergunta que eu faço, mas assim, eu sempre gosto de É pra quebrar o diversificar. gelo. Ah, mas Zé Léo, foram 3 horas de live. Ah, Onde foi falado... o Zé Léo, quando eu encontro com ele, são 3 horas de live ao vivo, live. Mas entendeu? veja só, 3 horas de live, no qual 20 minutos foi falando sobre dublagem, o resto foi falando sobre Batman vs Superman. Imagina. Sim. É isso. Beijo, Fernando. Gente, beijo é todo muita mundo. coisa. Tamo junto. Tchau, gente. Beijo. Até mais. Olha, quem ficou sem resposta, pode ir lá no meu Instagram que eu respondo quando puder. Aqui. É isso. Beijo. Beijos.